Que a graça do Divino Mestre esteja nos corações de todos os ouvintes. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, e eu quero falar com vocês, vocês que estão recebendo as aulas todos os dias. Eu quero falar com você para você estar compartilhando no WhatsApp, no Facebook. E se você ainda não é inscrito no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, você entra lá no YouTube, pesquisa Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Se inscreve, dá o seu like, seu comentário. Se você ainda não me segue no Instagram, você vai colocar Pastor Fábio Silva 11. Pastor Fábio Silva 11. Se você ainda não tem o meu WhatsApp é 19981199513. Nós estamos agora em mais uma aula teológica e nós estaremos falando neste exato momento sobre a reforma na Suíça com Ulrico Zwingli. Nós estaremos falando dos inícios da reforma na Suíça com Ulrico Zwingli. Ulrico Zwingli, o pai da tradição da tradição reformada, meus irmãos. Nasceu no dia 1º de janeiro de 1484. O condado de Tønsberg, na Suíça, onde seu pai, Uri Zwingli, era magistrado com apenas 10 anos. Zwingli foi encaminhado a Basileia, para estudar latim, dialética e música. E com 12 para 13 anos, para Berna, onde ficou sob a orientação de Henrique Wolff Lupulus, um dos grandes humanistas do Renascimento. A partir de 1498, passou a frequentar. Eu quero dizer para você que o nome exato do reformador, segundo o registro de batismo, é Ulrich Zwingli, Ulrico Zwingli, adaptação alemã. Foi uma adaptação alemã. E vamos continuar a nossa aula. Na Universidade de Viena, mas na primavera de 1502, voltou a Basileia, estudando na universidade local, sendo aluno humanista Thomas Wittgenstein, e obtendo os graus de bacharel em artes e de mestre em 1506. Zwingli, além da Bíblia e dos escritores cristãos, lia também os poemas de Hesíodo, Homero e de Píndaro. Parecia-lhe que Píndaro falava de seus deuses de um modo tão sublime que devia ter havido nele um pressentimento do verdadeiro Deus. A ação de Deus, longe de se encerrar nos tempos antigos, nos limites da Palestina, se estendia, segundo ele, ao mundo universal. Zwingli foi eleito pároco de Claurus, sendo ordenado presbítero no dia 19 de setembro de 1506. 10 anos depois, transferiu suas atividades
para o santuário de Ensden, em um centro de peregrinações, mantendo seu posto em Glaus. Nessa época, Zwingli encontrou-se com o humanista Desidério Erasmo de Roterdã, residente então na Basileia, o que acabaram em publicar o Novo Testamento em grego. Zwingli, meus irmãos, ele assumiu a função de sacerdote do povo na Catedral de Zurique. Em janeiro de 1519, a cidade era governada pelo Grande Conselho. Em 165 membros, 162 membros formados por nobres, proprietários e comerciantes, e pequenos conselhos que contava com 50 membros de Zurique. Encontrava-se jurisdicionada a Diocese de Constança, que abrangia perto de 1.800 da paróquia e mais de 15.000 padres. Na cidade havia cerca de 200 sacerdotes para uma população de menos de 10.000 habitantes. Zwingli adotou a leitura e a exposição das Escrituras, livros por livros, começando no Ano Novo, em 1519, no primeiro capítulo de São Mateus. Por suas convicções, Zwingli, ele colocou-se em oposição aos seus compatriotas. Prestasse serviço militar mercenários, ou seja, em troca de pagamento pelo lado que pagasse mais. Assim, em maio de 1521, foi proibido em Zurique o serviço militar mercenário, graças às suas pregações. Por essa coerência, ao romper com o papado, em 1520, o reformador renunciou publicamente ao título de acólito do Papa, inclusive da pensão correspondente pelos seus serviços como capelão militar. Em Zurique, na Quaresma, em 1522, alguns cidadãos que quebraram o jejum sob o argumento da autoridade única das Escrituras, conforme a pregação de Zwingli. Conquanto os bispos de Constança tentassem coibir a inovação do governo civil, Zurique decidiu que não havia imposição de jejum no Novo Testamento. Rejeitando a jurisdição episcopal, em 15 de abril desse ano, Zwingli publicou o sermão sobre a escola e a liberdade, vida e a liberdade do jejum. Também escreveu, endereçado ao bispo de Constança, no qual pedia a suspensão do celibato obrigatório. E em 19 de agosto de 1522, o clérigo do Cábido de Zurique reconheceram o princípio das Escrituras e decidiram não pregar daí por diante nada mais do que se pudesse provar pela palavra de Deus. O Grande Conselho de Zurique promoveu 2 debates em 1523, o primeiro em 29 de janeiro e o segundo em 26 a 28 de outubro, que resultaram o prosseguimento das reformas
sob a orientação de Zwingli. Para o primeiro debate, o Grande Conselho de Zurique convidou o bispo a mandarem representante. Entre 600 assistentes encontrava João Faber, vigário-geral da cidade de Constança, acompanhando do porta-voz do bispo de Constança. Zwingli apresentou para a defesa seu escrito 67 conclusões. João Faber, um dos representantes do bispo de Constança, recusou-se a discutir os artigos de Zwingli, entendendo que deveria ser apresentado em universidades ou em um concílio da igreja. Zwingli, porém, insistiu que a comunidade cabia o direito de decisão. Obtendo o apoio do conselho, este declarou que Zwingli não incorria em heresia, e mais ainda, que o clero de Zurique deveria limitar-se em seus sermões ao ensino das Escrituras. Na segunda discussão de Zurique, não compareceram representantes dos bispos, mas os cantões de São Galo, e estiveram representados. No primeiro dia, Leujude discursou contra o uso de imagens, e no segundo, Zwingli manifestou-se contra a concepção da missa como sacrifício. O programa de reforma prosseguiu. Zwingli escreveu o pedido do Grande Concílio de Zurique, logo após a segunda discussão, publicada em 17 de novembro de 1523, em 1524 foi formado em Zurique um conselho privado de 6 membros, que tratava de questões de governo civil eclesiástico, do qual Zwingli não fazia parte, mas exercia certa liderança. Em janeiro de 1525, o mosteiro foram fechados e Zurique, estabelecendo-se que frades e monjas poderiam cuidar-se de doentes e necessitados ou ser liberados dos votos. A autoridade civil assumiu assistência aos pobres e a educação das crianças. Em março, o princípio de abril, em 1525, foi publicado o breve tratado de Zwingli, ato ou uso da Santa Ceia. O reformador reduziu a celebração da Ceia do Senhor apenas a 4 vezes por ano: Natal, Páscoa, Domingo de Pentecoste e 11 de setembro, dia que venerava os santos Félix e Regular. Com brutal energia quis Zwingli, em casas de oração e pregação despojadas de imagens, reunir a totalidade do povo e liquidar sumariamente com a consternação dos velhos crentes em Zurique. Choraram muitas velhas mãezinhas. E em 1525, Zwingli publicou o comentário Deveras Falsas Religiões, dedicando ao rei Francisco I da França, do batismo e do rebatismo, e do batismo de criança, publicado em 27 de maio de 1525. A partir de junho desse ano, Zwingli iniciou-se em Zurique
a profecia, uma classe de estudo filosófico e bíblico destinada a padres, pregadores, canônicos e alunos. Esses estudos deram origem à chamada Bíblia de Zurique, completada em março de 1529 em 6 tomos. Em 6 tomos, para essa Bíblia foi adaptada ao dialeto suíço a tradução alemã de Lutero, com exceção dos 2 livros proféticos deuterocanônico, que ainda faltava a tradução luterana, que foram traduzidos por Zwingli e Leo Jude. Em 15 de maio de 1531, uma Assembleia de Zurique e seus aliados decidiu pela liberdade dos pregadores reformados e dos cantões católicos, mas com a recusa à sua aceitação, impôs-se um bloqueio econômico. Os cantões católicos reagiram com um exército de cerca de 8.000 homens contra menos de 2.000 cantões protestantes. Zwingli morreu na Batalha de Kappel em 11 de outubro de 1531, liderando tropas protestantes. Seu corpo foi esquartejado e em seguida incinerado. O sucessor de Zwingli na igreja de Zurique foi Henrique Bulin. A teologia sacramental de Zwingli foi muito importante. O que é que nós aprendemos neste exato momento, nesta aula, sobre este grande autor, esse grande homem chamado Zwingli? Meus irmãos, nunca desista dos seus sonhos. Nunca desista dos seus objetivos. Eu quero dizer para você que Zwingli e Martinho Lutero, eles já estavam nessa reforma. Começou a reforma com Martinho Lutero e lá na Suíça, Zwingli também começou uma reforma aonde chegou a fazer muitas reuniões com Martinho Lutero. Tiveram algumas desavenças, mas em algumas coisas, Zwingli junto com Lutero, eles concordaram, né? Eurico e Zwingli concordaram em algumas coisas, mas quando foi concernente à ceia, Lutero tinha uma posição e Zwingli tinha outra. Mas o que é que eu quero passar para vocês nesta aula? Eu quero passar para vocês que Zwingli, ele tinha a sua teologia. E a teologia de Zwingli, ele percebeu que os católicos da época, eles estavam com muitas coisas erradas, uma teologia errada, um ensinamento errado. E ele, de acordo com Martinho Lutero, de acordo com John Hus, de acordo com o outro John Wilkinson, todos esses aí que lutaram pelas reformas protestantes, aonde tiveram êxito com Martinho Lutero. E Zwingli, ele era um homem corajoso. Zwingli, ele era capelão, ele era um grande teólogo,
E Zwingli, meus irmãos, ele era um homem que ele defendia a palavra de Deus com garras e dentes. Ele defendia com coragem, ele não tinha medo do que ele estava defendendo. Ele conseguiu formar um exército de protestantes e deu armas, viu? Ele deu arma ao povo do exército protestante. Cada um ele deu espada, alguns compraram as suas espadas, outros compraram os seus punhais, outros compraram suas flechas e pronto para defender a tese, pronto para defender a teologia de Zwingli. Zwingli disse: olha, a gente vai ter uma reforma protestante e nós vamos lutar até a morte. A Igreja Católica não vai me calar. A Igreja Católica não vai calar a minha voz. Zwingli falava assim. E Eurico Zwingli, ele, quando ele estava pregando a palavra de Deus para os seus, observe bem, ele estava pregando a palavra de Deus para os seus, para as pessoas, os seus apoiadores, os cristãos da época. Ele estava pregando com a Bíblia em uma mão e a espada na outra, porque ele estava preparado para a guerra. Ele estava preparado, ele estava ali, lendo a Bíblia, ensinando a palavra ao povo e já pronto para entrar na guerra e lutar com a espada e matar. Zwingli tinha uma coragem. Eu sou um grande admirador de Eurico Zwingli, porque ele morreu lutando. Ele só com 2.000 homens, mas ele enfrentou a Igreja Católica com 8.000 homens. Ele enfrentou, ele morreu lutando, ele pegou a espada, lutou até o fim, matou um bocado. Antes dele morrer, ele matou um bocado. E o povo que estava com ele também matou um bocado. Mas só que era 8.000 contra 2.000. Então, Eurico Zwingli foi morto, mas morreu lutando pelos seus sonhos, morreu lutando pelos seus objetivos, morreu lutando defender as Escrituras, a palavra viva. Ele morreu lutando. Então eu digo, Pastor Fábio, sou grande admirador de Eurico Zwingli. É tanto que você vai sempre me ouvir citar Eurico Zwingli, Agostinho de Hipona, que foi um grande também, né, aonde tem grandes sermões. Eu já li muitos livros de Agostinho de Hipona. Eu também sou um grande admirador de John Hus, de John, o outro que eu me esqueci o nome aqui agora. Então são muitos homens que lutaram para hoje o Evangelho. Hoje cada um tem a sua Bíblia na mão, já formada, mas para essa Bíblia está formada em 66 livros, está traduzida, está para todo mundo ler. Muitos tiveram que morrer porque queriam proibir, queriam atrapalhar, queriam só eles poderiam ler. É tanto que eles envenenavam a Bíblia, colocava veneno na Bíblia, porque era costume na época. Era costume, porque antigamente não era livros, era um tipo de papiro, era um tipo de feito de couro. Então a pessoa que fosse ler a Bíblia tinha que passar a mão na língua e passar no couro para poder estar lendo ali a Bíblia. Então o que foi que inventaram? A Igreja Católica da época colocaram veneno em cada página da Bíblia, para que quando as pessoas fossem ler a Bíblia, as pessoas morrerem, cair morto lá envenenado.
Aí eles diziam que era porque a pessoa não estava preparado para ler a Bíblia. E aí as pessoas tinham medo da Bíblia. As pessoas diziam que só os padres, papa e sacerdotes poderiam ler a Bíblia. Ninguém poderia ler a Bíblia mais, porque senão iria morrer. Era uma forma estratégica da época. Mas só que tudo isso acabou com as grandes reformas de Martinho Lutero, de Ulrico Zwingli e de grandes outros historiadores, na qual em outras aulas eu estarei falando sobre isso. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero orar agora pela vida deste irmão e desta irmã que está estudando junto comigo. Que Deus abençoe e traga paz e luz e proteção para a vida de cada um e abra a mente e o coração, para que eles aprendam, assimilem cada conhecimento, cada palavra, para que eles entendam não só o que está dentro da Bíblia, mas antes dela ser formada, eles saibam etapa por etapa, porque eu já dei várias aulas, em cada aula teológica, as pessoas já estão tendo a oportunidade aí de compreender, de entender como foi formado, como foi tudo, a luta, a guerra, as mortes. Às vezes você coloca assim porque você lê lá Jesus dizendo assim, ó, se alguém te bater num lado, você dá o outro. Aí você coloca essa palavra e você não estuda, você não entende e acha que você tem, se a pessoa te dá um tapa, você tem que dar o outro mesmo. Meus irmãos, esse tapa é se alguém te machucar, te magoou, te maltratou, você tem que perdoar. Se vier precisar de você, você tem que ajudar. Mas se a pessoa vier contra você para te bater, para te machucar, para te maltratar, você tem que se defender. Você tem que usar da coragem. Porque esses homens todos aí, ó, eles eram homens de coragem, eles lutavam, eles pegavam na espada, eles matavam. Olha que a Bíblia está aqui, ó, em cima do altar do Senhor. Houve inquisição de 3 milhões de cristãos que morreram. Houve assassinatos e assassinatos de católicos, assassinatos de protestantes, para poder o evangelho estar aqui hoje, porque eles tiveram coragem de enfrentar. Se eles ficassem com medo, eles não conseguiriam o objetivo. Hoje a igreja protestante está se igualando à igreja católica, está chegando até uma pontuação maior, mas para isso muitos homens tiveram que morrer. A igreja católica, eu não tenho nada contra a igreja católica, mas eu estou ensinando as aulas e aconteceu tudo isso naquela época. Hoje a igreja católica, ela tem sua liturgia, tem muitos católicos que são homens abençoados, mulheres abençoadas. Então eu respeito a todos os católicos, porque hoje há um respeito religioso. O católico respeita o cristão e o cristão respeita o católico, e isso é bom. Mas antes não havia isso. Houve depois de muitas guerras, muitas batalhas, para que isso acontecesse. É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Eu quero falar com vocês de que nós estamos construindo lá em Itapevi, Jardim Ruth, e estamos à procura de pessoas que resolvam ajudar na obra de Deus.
Então, se você sentir em contribuir para a construção da igreja Chamas Vivas sobre o Altar, eu quero pedir a você encarecidamente que você coloque, diga assim, pastor, coloque a sua conta aí nos comentários, seja no WhatsApp ou no YouTube ou em outra área. Eu vou colocar o número da conta e você vai estar abençoando, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo estejam nos corações de todos vós. Paz e luz a todos. Paz e luz, paz e luz.